Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, né? Todo mundo no joinha aí? Ótimo. Quero agradecer pelo convite. Foi uma honra para mim. E vamos aproveitar este momento da melhor forma que a gente puder, porque a vida, ela é uma celebração, e é o que nós vamos fazer aqui hoje. Eu quero convidar todos vocês para refletir junto comigo a respeito do sentido da vida e a saúde mental, tá? Pode passar. Tá. Isso. Pessoal, o que significa procurar o sentido da vida? Deixa eu só ver um pouco. Vocês já estão vendo a imagem, gente? Vocês estão observando a imagem? Vocês estão vendo a imagem? Tá, né? Tá vendo o que significa? Vocês estão vendo a tela de apresentação? Sim, a tela de apresentação está aparecendo? Pensador. Tá? Emiliano, está aparecendo a tela, né? No texto que está falando aqui. Vocês estão vendo um deus grego aqui na tela? Isso. Um homem pensador. fazendo assim? Tá. Isso. Então vamos lá. Pessoal, essa imagem é a imagem da representação de um homem pensando, fazendo reflexões a respeito da vida, a respeito de si mesmo, da natureza. Então, essa escultura, ela foi feita por um artista francês chamado Auguste Rodin. E ela tem um significado muito grande, porque nós vemos nessa escultura um homem forte, musculoso, robusto. No entanto, ele despido, ele nu, buscando o quê? A profundeza do sentido da vida. Qual é o sentido que nós damos à vida? E por que essa questão ela é tão importante e ela sempre vai e volta na vida da gente? Ou seja, várias coisas, vários episódios, várias situações que acontecem na nossa vida nos levam a fazer essa reflexão. Por que isso aconteceu? Né? Ou seja, para que isso aconteceu? A gente busca compreender o motivo da vida, o sentido das coisas na nossa vida, né? Por isso que é tão importante a gente começar, a gente abrir o nosso espaço aqui hoje, falando a respeito desse sentido da vida. Pode passar? Ou seja, desde o início da civilização, a humanidade tem buscado responder a essa pergunta. Tamanha a importância dessa pergunta na nossa vida. E enquanto eu estou falando, também tentem responder para vocês qual o sentido que vocês dão para a própria vida de vocês. Esse sentido, gente, eu não quero avançar muito, porque nós vamos conversar sobre isso, mas qual é o sentido que eu dou à minha vida? Ou eu nunca pensei nisso, isso nunca eu parei para refletir, isso ainda não foi colocado para mim, né? Por quê? Porque essa indagação, esse questionamento, ele é fundamental para nortear a nossa vários séculos, de milênios, oferecendo para nós diferentes visões de acordo com mudanças culturais e mudanças históricas. A cada período, os filósofos, cientistas e religiosos tentam responder a essa questão. Então, não tem uma resposta exata. Ela vai acompanhando as transformações, a evolução do ser humano ao longo da vida, ao longo da existência. Ou seja, eu pergunto para vocês, existe um sentido único da vida? Será que existe
apenas um único sentido? O que vocês acham? Sim ou não? Podem falar, gente. Será que todo mundo tem o mesmo propósito, o mesmo sentido da vida? Não, não tem não, né? Então aqui eu trouxe para vocês esse exemplo aqui, tá? Será que a bola que vocês estão vendo é a mesma bola que eu e a Priscila estamos vendo aqui? Centraliza melhor a tua imagem, por gentileza, para a gente poder te ver melhor. Centralizar a minha imagem. Peraí. Tá. Aí, vê se melhorou. Melhorou? Melhorou. Então tá bom. Mais um pouquinho. Ai, é o melhor que tá tendo, Simone. Pode falar. Bom, agora a gente não tá dando para ver a imagem dela direito. E agora? Melhorou, Simone? Tá travando. Ah, tá travando. Mas às vezes é conexão, gente. Vocês aí, tá bem. Exato. Vamos lá, pode falando, Rosa. A gente só tá conseguindo ver metade do rosto dela. Não, mas tá aqui normal. Olha aí, ó. Agora apareceu. Ah, então tá bom. Deixa eu sair de cena. Pronto. Gente, É a conexão de internet aqui, que tá ruim. Desculpa, você a é linda, internet é a conexão. Pessoal, olha aqui. Aqui nós temos essa bola, né? E é claro que vocês estão vendo a bola sobre um determinado ângulo, que é onde vocês estão. Eu estou vendo sobre o meu ângulo e a Priscila sobre o ângulo dela. Ou seja, olha como que é diferente o que eu vejo do que vocês veem, né? A cor, a condução de união de cada mosaico desse. Por quê? Porque, na verdade, esse sentido da vida, pode passar, ele é individual, ele é subjetivo. É cada um de nós que encontra o seu sentido na vida. Por isso que é importante a gente tentar responder a esse questionamento de qual é o sentido da minha vida. Porque o sentido da vida, ele não é algo pronto, não é algo que a gente nasce com um sentido definido, já construído. É o contrário, é algo que nós vamos tecendo, construindo, como se fosse uma colcha de retalhos, né? E que a gente vai construindo essa colcha ao longo da nossa existência. Somos nós que escolhemos o sentido que nós queremos dar à nossa vida. E aí eu pergunto para vocês, as nossas escolhas, elas afetam a nossa saúde física e mental? Sim, né, gente? Com certeza. Oi? Sim, com Toda certeza. certeza. Isso mesmo. Todas as nossas escolhas, não importa se são escolhas pequenas, médias, grandes, escolhas profundas ou escolhas mais superficiais, tudo isso está fazendo parte do sentido que a gente dá à nossa vida e também afeta a nossa saúde física e mental. Então, as nossas escolhas, elas implicam em a gente assumir responsabilidades com a gente mesmo, com o outro e com a própria vida. Quando a gente fala em assumir responsabilidades, falar é muito fácil, mas é um compromisso, é um comprometimento que nós temos que ter com a nossa própria vida. Isso implica em quê? Em a gente se tornar mais responsável, mais cuidadoso, né? Mais delicado, mais gentil com a gente, para a gente pensar nas escolhas que nós estamos fazendo. Por quê? Porque toda escolha vai trazer para nós uma consequência, né? Que pode ser uma consequência ou mais positiva ou menos positiva. Então, as escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida têm um impacto profundo no nosso percurso
pessoal e profissional. Vocês hoje aqui, vocês fizeram uma escolha. Qual a escolha de vocês? De estudar, de crescer, de aprender, né? De conhecer novos horizontes, novas conquistas. E, com certeza, essa escolha que vocês estão fazendo vai abrir novas possibilidades ao longo da vida de vocês. Por quê? Porque buscar conhecimento e informação, gente, além de ser hiper importante, é muito libertador, né? Então, vocês, quando optam por fazer um curso, vocês estão buscando exatamente isso, crescimento, autorrealização, aprender a conhecer a si mesmo e a esse universo. Cada decisão molda o nosso futuro e contribui para a construção da nossa identidade, dos nossos valores e das nossas experiências. Quer dizer, uma escolha envolve tudo isso. Por isso que a gente tem que prestar atenção, ter consciência nas escolhas que a gente faz. Pode passar? Essas escolhas, como tudo na vida, várias outras situações, quem nunca se fez a pergunta: quem sou eu? De onde eu vim e para onde eu vou? E quem não fez, eu convido a fazer agora. Tentem responder para si mesmo a pergunta: quem sou eu? De onde eu vim e para onde eu vou? E isso nos remete diretamente a um tema que eu adoro, que é a questão do autoconhecimento. Esse autoconhecimento, gente, é como se fosse assim, é como se nós fôssemos um diamante, só que é um diamante ainda incrustado na rocha. E através do autoconhecimento, a gente vai aperfeiçoando, tirando a terra, limpando esse diamante para que ele possa ficar cristalino, para que ele possa ficar com as suas cores bem nítidas, porque o valor do diamante, quanto mais puro ele for, mais valor ele tem. Então, essa questão do autoconhecimento é fundamental para o nosso crescimento pessoal e para o desenvolvimento de uma vida mais equilibrada e satisfatória. Como eu já falei, a importância da responsabilidade consigo mesmo e com a própria vida. Porque o que a gente tem de mais valioso na vida, gente, é a própria vida. Sem a vida, o que seria de nós? O que nós poderíamos fazer? Nada. Então, a gente tem que cuidar muito bem desse tesouro que a gente recebeu ao nascer, porque tudo é um somatório. Cada escolha vai somando e acrescentando algo que é uma experiência, que é um aprendizado ao longo da nossa existência. Ao conhecer melhor a nós mesmos, nós conseguimos identificar nossas forças, nossas fraquezas, nossos valores, quais são as nossas crenças e, principalmente, as nossas emoções. Não importa a emoção que eu sinta, ela faz parte de mim, ela é da minha natureza. Então, em vez de eu negar ou esconder essa emoção, eu tenho que acolher, porque isso é ser humano, né? E é o que nós somos, a nossa natureza, ela é humana. E o ser humano é um aglomerado de emoções, de sentimentos, de pensamentos. Então, não importa se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou feliz, ou se eu estou chateado, raivoso, irritado. É um sentimento. Então, eu vou olhar para esse sentimento para que eu possa conhecê-lo e eu vou me fazer a pergunta: o que esse sentimento está trazendo para mim em termos de conhecimento? Porque só quando aparece
alguma questão dentro de nós, é que a gente pode olhar para ela, para que a gente possa aprender com ela, crescer com ela. Ok, pessoal? Tá bem? Podemos continuar. Ok. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar que permite que uma pessoa use suas habilidades, se recupere do estresse, seja produtiva e contribua para a sociedade. Bom, hoje a gente sabe que a vida está muito o quê, gente? Corridinha, né? E o estresse, ele está muito alto. Então, é um desafio para todos nós a gente manter um mínimo de equilíbrio, de sintonia, né, com a gente mesmo, para que a gente não fique o tempo inteiro estressado, porque isso detona a nossa saúde, faz muito mal para a gente, para as doenças físicas, psicológicas, problemas de relacionamento, problemas no trabalho. Então, a gente tem que ir aprendendo a lidar com essas emoções. Por isso é tão importante a gente refletir sobre a saúde mental no nosso dia a dia. Como que eu estou? Qual é o meu estado emocional diante de um desafio, diante de uma frustração? Se eu aceito, se eu penso naquilo, se eu recebo aquilo, ou se eu estouro, brigo, fico irritado, nervoso, chuto balde, né? Ou seja, está todo mundo, depois da pandemia, que nós ficamos 2 anos presos em casa, sendo ameaçados naquilo que a gente tem de mais importante, que é a nossa vida, a nossa sobrevivência. Quando passa a pandemia e nós começamos a retomar a nossa vida, nós saímos dessa pandemia, que foi um trauma coletivo, mundial, nós saímos o quê? Muito diferentes de quando iniciou a pandemia, né? Nós saímos muito estressados, muito ameaçados, com muito medo. Por quê? Porque a gente não sabia, a gente estava lidando com um inimigo invisível e que a gente não sabia onde que esse inimigo estava. Então, isso gerava em todos nós um estresse e um medo muito grande, né? Então, como eu falei, a saúde mental, ela afeta diretamente a maneira como nós pensamos, sentimos, agimos em todas as situações da nossa vida. Quais são os fatores que afetam a saúde mental? Fatores biológicos, psicológicos e ambientais. Dentro dos fatores biológicos, a gente tem a genética, que vai afetar a nossa saúde mental, e também a química cerebral. Como é que os neurônios, né, eles fazem as conexões dentro do nosso cérebro? Nos fatores psicológicos, nós temos os traumas, o estresse e o nosso estilo de vida. É muito importante que a gente dê uma atenção ao estilo da vida, do estilo de vida. Por quê? Para a gente não ficar só no dia a dia correndo, na ansiedade, para fazer as coisas, para dar conta de tudo, para chegar na hora certa. Então, para a gente dormir direito, para a gente se alimentar direito. Então, os desafios hoje são muito grandes, né? Então, isso é um fator que afeta diretamente a nossa saúde mental. E dentro dos fatores ambientais, nós temos as pressões sociais, a família que às vezes cobra, pressiona a gente, o trabalho e a economia, né? A economia nacional e internacional. Ou seja, é muita pressão, são muitos desafios para a gente poder encaixar tudo isso e formar um mosaico, né? Montar uma vida equilibrada, uma vida saudável,
uma vida com estabilidade em todas as áreas. É um desafio muito grande para todos nós. Dentro da saúde mental, pessoal, é muito importante a gente desmistificar alguns rótulos, alguns estigmas associados ao problema da saúde mental. Vocês já ouviram falar nesse termo psicofobia? A psicofobia, ela é o preconceito contra as pessoas que apresentam transtornos ou deficiências mentais. Então, é muito comum a gente ouvir, fulano está tomando remédio para depressão, para ansiedade, para a bipolaridade, e a gente começa a se distanciar dessa pessoa, achando que essa pessoa ela é maluca, né? Não, pessoal, isso é um rótulo, um estigma que a própria sociedade foi construindo ao longo do tempo. Né? São preconceitos e mal-entendidos que surgem a partir da falta de conhecimento e de uma longa história de estigmatização da saúde mental, porque antigamente, e ainda hoje nós temos resquício disso, muitas pessoas acreditam que quem vai no psicólogo, quem vai no psiquiatra, é porque está ficando louco. Não é não, viu, gente? Isso faz parte da natureza humana, do nosso ser, e isso é uma doença como qualquer outra. E se existe tratamento, por que a gente não vai buscar? Quando a gente está com dor de dente, a gente não vai ao dentista? Quando a gente quer cuidar do cabelo, a gente não vai no salão? Então, quando a gente está com alguma questão psicológica, emocional, aonde que a gente vai? A gente vai no psiquiatra, a gente vai nos psicólogos, nos terapeutas, para a gente poder cuidar da nossa saúde mental. E a partir do momento que a gente começa a conversar sobre isso, isso traz um benefício muito grande para a sociedade, porque a gente acaba construindo uma sociedade mais inclusiva, mais compreensiva e mais acolhedora. Né? E isso é um ponto positivo. E é isso que a gente precisa fazer, acolher as pessoas, independente das falhas, das deficiências, das limitações ou até mesmo das doenças. Pode passar. E aqui eu trouxe para vocês, vou falar rapidamente, porque senão é muita coisa ainda, não vai dar tempo. Como que a gente pode combater esses preconceitos, esses rótulos, esses estigmas? A primeira coisa, gente, os problemas de saúde mental não são fraqueza pessoal. Muito pelo contrário, né? A pessoa que tem uma fraqueza, uma doença mental, ela é uma pessoa sensível. Ela percebe a realidade e os impactos dessa realidade acaba impactando tanto a ela que a desequilibra, que traz um transtorno psiquiátrico ou psicológico para ela. Por isso que tem que buscar tratamento, né? A saúde mental, ela afeta todas as idades e todas as condições sociais. Então, não é uma doença especificamente de uma determinada classe. Não, ela percorre e está presente em todas as idades e em todas as condições sociais. A pressão social, o estresse no trabalho e questões pessoais, problemas pessoais, podem impactar a saúde mental em qualquer um de nós. Então, é algo natural da vida humana. Pode passar. Então, a gente deve procurar ajuda, porque a ajuda não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é um sinal de coragem. Ou seja, eu sinto que eu não estou bem, eu começo a perceber que eu estou ficando ou muito ansiosa, ou muito deprimida, meu sono, eu não estou conseguindo dormir a noite toda, ou eu estou comendo demais, fumando demais, bebendo demais.
né? Estou muito briguento, estou muito irritado, muito nervoso. Então, são os sinais que o meu corpo está dizendo para mim que é hora de eu parar e reavaliar o meu estilo de vida, né? Buscando o quê? Apoio, buscando ajuda. Porque quando a gente busca apoio e a gente busca suporte emocional, a gente está em busca da cura, da melhora da nossa saúde. E com o tratamento adequado, junto com terapia e medicação, né, remédio e terapia, as pessoas conseguem conviver e superar as suas dificuldades e passa a ter uma vida mais plena e mais produtiva, né? Então a gente não tem que temer nada. E a gente precisa também conversar abertamente sobre a saúde mental. Por quê? Porque o silêncio, ele perpetua o estigma. Quando a gente fala abertamente sobre a saúde mental, a gente ajuda a normalizar a conversa e a diminuir os preconceitos. Qual o problema se em determinado momento da minha vida eu precisei tomar uma medicação para isso ou para aquilo? Não tem problema nenhum, né? Eu restabeleci o meu equilíbrio, a minha saúde física, a minha saúde emocional, a minha saúde mental, os meus relacionamentos. Então, por que não, se tem essa possibilidade? E a saúde mental, ela deve ser priorizada tanto quanto a saúde física. A saúde mental ainda hoje, ela é tratada como algo secundário, enquanto a saúde física, ela é vista como prioridade. Só que a saúde física, ela não é separada da saúde mental. Do mesmo jeito que a saúde mental não é separada da saúde física. Nós somos um todo, nós somos um inteiro. Então, o que acontece na nossa mente tem reflexo no nosso corpo. O que acontece no nosso corpo tem reflexo na nossa mente. Por quê? Porque a gente não é separado, a gente não é fragmentos, a gente não é partes. A gente é um todo, uma unidade, né? Então, nós devemos dar à nossa saúde mental o mesmo valor que a gente dá à nossa saúde física, promovendo mais compreensão e empatia quando a gente fala sobre isso para desrotularizar a saúde, a doença mental, e a gente ter mais saúde. Rapidamente, eu vou trazer aqui para vocês a diferença entre a psicologia tradicional e a psicologia positiva. Pessoal, aqui eu tenho um copo com água. Quem está vendo o copo cheio e quem está vendo o copo vazio? Tem pessoas que olham para esse copo e vão olhar e vão enxergar somente a parte vazia desse copo. E outras pessoas vão olhar para o mesmo copo e vão ver essa parte cheia. Ou seja, quando eu falo daquela questão da escolha, gente, eu estou dizendo isso daqui. Eu olho para a minha vida pelos aspectos negativos, só pelo que falta, só pelo que é ruim, e eu não olho, eu não enxergo a parte boa, a parte que funciona, a parte que traz conforto, alegria, felicidade para mim. Então, a gente tem que começar também a refletir sobre isso. Para que lado que eu estou olhando, qual é o sentido que eu estou dando à minha vida. Dentro das diferenças entre a psicologia tradicional e a psicologia positiva, elas são abordagens diferentes, mas elas são abordagens complementares, com focos diferentes dentro do estudo da mente humana. Aqui vocês veem o desenho de um bonequinho cheio de risquinho negativo, e o outro, do ladinho,
vendo a mesma coisa, mas cheio de pontinhos positivos nele. Ou seja, um está com o dedinho para cima. O olhar dele é um olhar otimista, bacana. E o outro está com o dedinho olhando para a vida de forma negativa. Isso vai influenciar nos nossos estados emocionais, afetivos, mentais, no nosso trabalho, nas nossas relações? Claro que vai, né, gente? Pode passar. A psicologia tradicional, ela foca em identificar e diagnosticar e tratar problemas psicológicos. A ênfase é dada naquilo que é disfuncional e patológico. Pode passar. A abordagem na psicologia tradicional é uma abordagem de modelo de doença, focando naquilo que está errado e que precisa ser corrigido. Então, o objetivo da psicologia tradicional é aliviar e trazer o indivíduo de um estado disfuncional para um estado de normalidade, para trazê-lo de um estado de doença para o estado de saúde. Então, é essencial esse tipo de abordagem para tratar o sofrimento e resolver problemas psicológicos. A psicologia positiva, diferente do olhar da psicologia tradicional, ela foca no estudo das forças e das virtudes humanas, com o objetivo de promover o bem-estar, a felicidade, levando o ser humano a ter uma vida plena. E ela concentra-se nos aspectos positivos da vida das pessoas, nas relações e nas emoções positivas. Então, é aquela questão, eu estou olhando para qual parte, eu estou valorizando qual parte do copo? A parte que está vazia ou a parte que está cheia? Em vez de se concentrar apenas em problemas e patologias, como é comum na psicologia tradicional, a psicologia positiva ela vai explorar temas como a felicidade, a resiliência, a gratidão e a realização pessoal. Ou seja, mesmo com todos os problemas, a gente vai continuar o quê? Otimista, sabendo que tudo vai mudar, a gente vai buscar soluções, né? E não só ficar chorando, sem fazer nada. Nada vai acontecer se eu fico só chorando e não faço nada. Eu tenho que buscar ajuda, suporte, para que eu possa superar aquela situação, aquele problema. Então, a psicologia positiva, ela foca no desenvolvimento do bem-estar e na promoção da saúde mental. Ela vai enfatizar os aspectos positivos da experiência humana, como eu já falei, que é a felicidade, a resiliência e as nossas forças pessoais. Porque dentro de nós, gente, existe um mundo, um poder imenso, só que a gente nem sabe que a gente tem esse poder. Todo ser humano tem esse poder, essa capacidade de superação, de transformação, de libertação, de crescimento, né? A gente tem, através das nossas escolhas, é que despertar essas forças que todo ser humano traz dentro de si mesmo. Pode passar. A psicologia positiva, ela busca potencializar o que é saudável na pessoa, como promover relações sociais saudáveis. O primeiro fator de saúde na nossa vida, gente, olha que importância isso. São os nossos relacionamentos. Então, fica aí a pergunta para vocês também. Como estão os relacionamentos de vocês? E quando eu pergunto isso, eu não estou me referindo apenas a relacionamento de casal, né, de namorados, tá? De marido e esposa, né? Não, o relacionamento de forma geral. A gente tem que ter mais
cuidado, dar mais atenção aos nossos relacionamentos, seja com a gente mesmo, seja com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos amigos, colegas de trabalho, ou seja, com todo mundo, né? Com a pessoa que está nos atendendo no supermercado, que está atendendo a gente numa farmácia, porque os relacionamentos é o primeiro fator de saúde emocional e mental, viu, gente? Então, a psicologia positiva, ela oferece ferramentas para nós para maximizar o bem-estar e o potencial humano. Eu acho que não vai dar tempo de falar tudo. Vamos. Sabe o que eu gostaria de propor para vocês? Porque eu gostaria... Deixa eu ver, passa para mim para ver se... Não, pode passar, já falei. Isso aí já está implícito em outras coisas. Pessoal, sabe o que eu gostaria de propor para vocês? Para a gente concluir a apresentação e a gente abre para vocês perguntarem. Eu queria convidá-los para a gente fazer uns 3 minutinhos de um relaxamento e de uma meditação. Vocês aceitam? Vamos fazer? Então, olha só, o que vocês vão fazer? Quem quiser, eu acho que não precisa, mas quem se sentir mais à vontade, pode fechar a câmera para fechar os olhos e eu vou conduzir vocês a uma pequena meditação com relaxamento, tá? Então, neste momento, vocês vão sentir o ser de vocês. Sinta seus pés apoiados no chão. Sinta o seu corpo em contato com a cadeira ou com a superfície na qual vocês estão assentados. Perceba o seu corpo. Silencie os seus pensamentos e apenas preste atenção à sua respiração. Não precisa mudar o ritmo da respiração. Apenas sinta o ar entrando pelas suas narinas e expirando, soltando o ar. Novamente vamos inspirar e expirar, sem pressa, apenas sentindo o ar entrando e saindo pelas nossas narinas. Estando presente, no momento presente, neste momento único, especial, eu me permito entrar em contato comigo, sentindo a vida vibrando dentro de mim. E assim eu posso me sintonizar com o meu coração, pacificando a minha mente. E sentindo esse conforto, esse bem-estar, porque eu estou apenas me permitindo sentir. A cada inspiração, eu vou relaxando o meu corpo, desfazendo as sensações e as tensões do dia a dia.
desfazendo o estresse e me entregando cada vez mais profundamente a este momento de encontro comigo mesma, sentindo todo o benefício de um ato tão simples, mas tão significativo e tão importante como o ato de respirar. Inspire e expire suave e lentamente. Agora vocês vão repetir mentalmente algumas frases que eu vou falar e vocês vão repetir em silêncio com o seu pensamento. Eu me amo. Eu sou forte. Eu sou poderoso ou poderosa. Eu sinto a vida jorrando dentro de mim. E todo o meu corpo agradece por esta vida, por esse bem-estar, por essa sensação suave, agradável, saudável, que eu posso me oferecer todos os dias em minha vida. É só parar por um único minuto e me conectar comigo mesma. Suave, bem lentamente, mexa com seus pés, bem delicadamente, mexa com os dedos das suas mãos. E quando vocês estiverem prontos, vocês vão abrir os seus olhos, trazendo a consciência novamente para o momento aqui e agora. Eu quero saber se vocês conseguiram relaxar um pouquinho e se esses minutinhos de relaxamento fez bem para vocês. Se foi legal, dê um joinha aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Que bacana. Isso, muito bom. É isso aí. Que bom. Então agora eu estou à disposição de vocês para responder algumas perguntas, o que vocês desejam saber. Pessoal, que palestra maravilhosa. A Rosa Mara vem trazer, né, essa paz para nós, que o mundo tanto precisa, esse autoconhecimento, e outros momentos ela vai vir aqui para agregar. Eu acho que foi de grande valia para mim, para vocês, né, de autoconhecimento. E agora ela vai estar aberta, né, para vocês poderem, pode levantar a mãozinha, para poder falar um pouquinho, e logo a gente já vai ter o sorteio, hein, gente? André Assunção. Pode falar, André. Muito boa noite. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, né, dar os parabéns à palestrante, a todos que estão aqui neste grupo. Eu gostaria de saber se a gente vai ter acesso a esse material que foi abordado, aí, o tema da palestra. Depois faz um resumo, né? Isso, depois eu faço um resumo, porque esse material é o meu material de trabalho.
né? Então eu faço um resumo para vocês, passo para a Priscila e ela passa para vocês, tá? Tá bom, obrigado. Nada. Vamos lá, gente. Rapidamente, Kellyton. Rapidamente, meu amigo. Quem mais, gente? Aproveite o momento, Alô? as oportunidades da vida de vocês. Tá me ouvindo? Sim, pode falar, Kelly. Professora, eu queria saber sobre depressão, se depressão tem cura ou não. Pode falar, Kelly. Professora, tá me ouvindo? Pode falar. Depressão tem cura? Não tem cura? Se depressão tem cura, É, eu acredito que tenha sim, né? Como tudo na vida, a gente tem que buscar a nossa saúde. E a saúde não é só saúde física, como eu coloquei aqui. Se você faz um tratamento medicamentoso, junto com práticas psicológicas, ou seja, gente, a nossa saúde, assim como o problema da doença, ela não vem só de um fator. Quando eu falo na mudança do estilo de vida, é porque a gente tem que dar mais atenção às horas de sono, a gente tem que ter mais consciência dos alimentos que a gente ingere, né? Das escolhas que a gente faz na nossa vida, dos nossos relacionamentos, da forma como nós tratamos a nós mesmos. Geralmente, nós somos muito compreensivos com o outro, mas com a gente, nós costumamos ser muito severos, muito rígidos, né? E a gente acaba fazendo mal para a gente. Então, se você busca um tratamento, busca saúde, bem-estar para você na sua vida, você vai transformando, você vai ressignificando a sua história de maneira a ficar e levar uma vida plena, saudável, com felicidade. Ok? Respondido? Certinho, professora. Michele, pode falar, Michele. Olá, boa noite. Boa então, noite. eu vou dar assim, um testemunho meu, né? Há uns 2 anos atrás, eu nunca tinha tido nada. Aí eu comecei, tipo, sentir, assim, levemente uns pensamentos negativos, sempre pensando pelo lado negativo. E aí começou isso tomar conta, né? E assim, às vezes eu estava em determinados lugares, aquilo começou a me fazer desconfortável, e eu procurei um médico, né? E eu precisei entrar com uns remédios para tratamento. Era o início do síndrome do pânico, era só um início. Sim. Mas era horrível, né? E para algumas pessoas que eu contei que eu estava fazendo esse tratamento, eu senti realmente esse preconceito, sabe? Tipo assim, mas você vai tomar remédio? Isso é coisa de louco, você não tem fé em Deus? Você não acredita em Deus? Sabe? Até mesmo dentro da minha própria casa, o meu esposo, ele tem muita tolerância, assim. Mas cadê Deus? Você não tem Deus? Como é que você toma esses remédios, né? Você não pode ser fraca. Só que assim, aí um dia eu conversei com o meu médico, e o meu médico explicou justamente isso, que não é que a gente é fraca, é justamente por pensar demais, se preocupar demais, né? E foi o que a professora realmente falou. O diabético não toma remédio para diabetes, né? Quem tem pressão alta não toma remédio para pressão? Então, se você está sentindo, se esse remédio está fazendo bem, por que não tomar, né? Uhum. E assim, às vezes eu tento lutar contra isso, aí eu tiro o remédio por conta. Aí quando eu... Só que assim, eu insisto. Aí agora que eu vi que quando eu tiro, eu volto de novo ficar meio angustiada, eu tomo meu remédio. Mas o que o meu médico me aconselhou? Eu não fiz... Como existe esse preconceito, eu não tenho a necessidade de ficar falando para os outros. O interessante é eu me sentir bem, sabe? Isso, então, realmente existe esse preconceito, sim, muito. Eles comparam até com falta de Deus, falta de fé, sabe? É verdade.
Michele, sempre tem uma causa por trás de qualquer episódio, né? A medicação, ela é muito importante. Por isso que, geralmente, a gente trabalha com a medicação, o médico, o psiquiatra receita a medicação, o psicólogo não pode medicar, né? Mas a psicoterapia vai ajudar a essa pessoa compreender as causas, os motivos que a levou a sentir dessa forma, porque, na verdade, não é só a cabeça, é o corpo que adoece. Professora, o meu é que há muitos anos atrás eu tive um relacionamento abusivo, o pai do meu filho. Eu sofri muito, sabe? E na época, parece que assim, que eu tinha saído numa boa, que não tinha ficado. Depois de muitos anos, sabe, parece que isso veio à tona. Sim, exatamente. Michele, e veio à tona porque, com toda certeza, essa situação foi uma situação traumática para você. E o trauma, ele não é na nossa cabeça. O trauma, antes dele se tornar um fator psicológico, ele é um fator fisiológico, fica no nosso corpo. Por isso que é tão importante as práticas integrativas, como o relaxamento, a meditação, o yoga, praticar um esporte. Você está me compreendendo? Porque a gente está trabalhando o nosso corpo. Olha que coisa mais linda o que é o nosso corpo, gente. Quando nós fazemos uma atividade física, o nosso corpo, ele libera hormônios do bem-estar, do prazer, da felicidade. Somente através de uma atividade física. Então, se a gente pode obter essa pílula, né, que o nosso próprio corpo produz de uma forma positiva, por que a gente não busca isso? Por que a gente vai continuar esvaziando o copo, né, para deixar esse copo vazio? A gente tem que encher cada vez mais esse copo. E como e que a gente vai encher esse copo? Através de coisas como acolhimento, comportamentos de acolhimento, comportamentos gentis com o outro e com a gente mesmo, através da amorosidade. Não querendo interromper, professora, que mais doía, não querendo interromper a professora, mas já interrompendo. Imagina. O que mais me doía, às vezes, era o julgamento das pessoas. Mas, nossa, você é fraca, sabe? Isso me doía muito. Uhum. Pois é, esses são os estigmas que ainda existe dentro da nossa sociedade e que a gente precisa ir conversando sobre isso, como hoje a gente está fazendo. É muito importante a educação, a informação, o conhecimento, porque quando a gente conhece algo, a gente tira os rótulos, porque a informação é conhecimento, não é eu acho. Né? Achar, opinião, todo mundo tem. É diferente de uma informação, de um conhecimento que foi pesquisado, que foi estudado, um conhecimento científico que foi comprovado. Né? É conhecimento. Então, a gente tem que sair do eu acho para buscar informações mais corretas, principalmente hoje em dia que nós estamos vivendo o momento da fake news, né? Ou seja, a verdade virou mentira, a mentira virou verdade, está tudo junto e misturado. Então, a gente tem que buscar as fontes, conhecimento correto, porque é esse conhecimento que vai ajudar a gente a se autoconstruir, a gente se até curar. Né? E são pequenas mudanças, gente, são pequenas mudanças. O sono é outro fator importantíssimo na nossa saúde. Pessoal, o horário já... Nossa Senhora, está estourando aqui rapidinho, Flávia. Obrigada, Michele. Obrigada. Na última ou encerramos? Mais última. Vamos lá, Flávia. Escolhe o quanto a maçã... Tchau, gente. Estou indo para a prova.
Tá bom, Boa vai prova. lá. Pessoal, Wesley, tá por aí, Wesley? Oi, gente, vamos lá, gente, pra gente poder finalizar. Vamos fazer o sorteio, gente. Já tem gente saindo, senão depois não dá Não tempo. sai, Gente, não, espera o sorteio. muito obrigado. Vamos lá, vou jogar aqui no sorteador, já tô com os nomes aqui. Vamos lá, vamos lá. Traz essa professora aqui. Vamos lá, vamos ver quem vai sair. Gente, grita aí se for você, hein? Grita aí se for você. O nome sorteado é da nossa amiga Emiliana Silva. Você está na sala, Emiliana? Vamos ver se a Emiliana tá aí. Ô, nossa! É a Lia, gente. Parabéns, Lia. Você ganhou aí mais uma pós-graduação, viu? Sempre no final do término do seu curso. Parabéns. Gente, muito vou deixar obrigada. aqui você finalizando e fui. Vou pegar seus dados aqui, viu, Lia? Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigada. Nossa, parabéns por vocês estarem aqui nesse momento tão importante do Setembro Amarelo, que a gente fala viva a vida, né? Vamos ser felizes, vamos viver a psicologia positiva, né? E vamos ter fé, mas não é só ter fé em Deus, não, em nós também, viu, gente? Em nós podemos, a gente acredita muito em vocês, tá? Ó, oração para vocês, muito obrigada, Rosamara, pela presença. Pessoal, muito obrigada pela atenção e pelo tempo que vocês estiveram aqui para me ouvir. Espero que eu tenha trazido, pelo menos um pouquinho, uma pedrinha importante para cada um de vocês. Todo mundo aqui elogiando. Receba um abraço em cada um. Tchau. Tchau, tchau. Boa gente. noite.